Olá, boa noite. Bem-vindos à nossa primeira live de 2022. Como eu disse no post, ano novo, lives novas. E temos aqui algumas preparadas. Hoje vamos estar com a Alicia, do Despertar Holístico, e vamos falar de sexualidade sagrada. Não sei se isto diz alguma coisa, se não, mas estamos aqui para abordar o tema, para explorar em conjunto com a Alicia. Na verdade, eu estou desejosa de aprender com ela. Ela já está aqui, vou convidá-la. Deixem-me lá. Aqui está ela. Alicia, vou já enviar-te o pedido. Bem-vindas a todas as que estão a chegar. Olá, Andrea. Olá, Nélia. Bem-vindas. Espero que o convite tenha chegado. Alicia, se não, diz-me qualquer coisa, que às vezes o Instagram pega-nos umas partidas. Se não, pede-me tu para te juntares. Eu já te enviei o convite. Vê lá se consegues. Então, a Alicia está num fuso horário diferente. Vamos ver como é que a coisa corre. Olá, olá. Olá, boa noite. Boa noite, como estás? Para ti é boa tarde. Tudo bem? Estás aí ainda com um dia espetacular. Exato. Boa noite para vocês, boa tarde para mim. Aqui Pois é é, ainda 4 da tarde. 4 da tarde. Pois é, que bom, que bom. E imagino que estejas bem mais quentinha do que nós. Sim, sim, olha. Está bastante calor aqui até. Pois é, a Alicia Antes de está. mais, grata. Queres-nos contar onde é que estás? Então, eu estou em Tulum, estou no México, olha, vim cá aprender algumas coisinhas. Vim também ter algumas experiências, vim recordar outras experiências. Vim cá fazer algumas aprendizagens, acima de tudo, vim encontrar alguns amigos, e pronto, e vim também fazer aqui alguns trabalhos também. Boa, boa. Sabes que Tulum, eu acho que Tulum está no meu caminho. É um destino que tem aparecido muitas vezes, principalmente no último ano, apareceu muitas vezes assim debaixo do meu nariz e até já tinha comentado aqui em casa que eu acho que é uma viagem que vamos ter que fazer. Vale a pena, vale mesmo a pena, sim. Sim. Então, olha, Alice, antes de mais, deixa-me agradecer-te por estares aqui connosco, por tirares um bocadinho desse tempo que estás a viver aí para te juntares aqui a nós, e partilhares um bocadinho do calor que vives aí, da tua experiência, do teu conhecimento e, portanto, sento-te muito acarinhada e muito bem-vinda. Obrigada, grata eu também pelo convite, é um prazer estar aqui e falar do tema que vamos falar, que eu adoro, e estar na tua presença também, está a ser bom conhecer-te, está ótimo. E Com foi estamos com alguns probleminhas de conexão, às vezes hoje estou um bocadinho cortada, mas vamos ver se conseguimos manter. ok. Está bem? Ontem, quando Espera, então eu vou experimentámos, passar para dados móveis. Vou está bem, passar para dados experimenta. móveis a ver se... Ontem, quando Pronto. fizemos a Agora experiência, sim, vê se consegues-me ouvir sem falhas. sim, agora ouço-te bem. Agora, acho que até mesmo visualmente a imagem está melhor. Sim, parece-me que sim. Boa. Estavas com muitos pixels, com a imagem a Boa. Boa, Alicia. Então, ia dizer ao pessoal que nós conhecemos-nos há muito pouco tempo, encontrámos-nos no Lisbon Yoga Festival e foi assim uma conexão. Na verdade, tu vieste ter com a Cláudia, não comigo, mas obviamente eu Exato. estava por ali e pus-me logo na conversa. E É fiquei com verdade. imenso interesse no teu trabalho, tanto de um ponto de vista pessoal, eu disse logo, não é? Tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista para a comunidade e para as pessoas que estão por aqui, que vão seguindo o meu trabalho, não é? Porque acho que é um tema super importante, este da sexualidade sagrada e consciente, este trabalho que fazes. Eu sei que não o fazes só com mulheres, mas se calhar principalmente com mulheres, não é? Não sei como é que é a tua experiência Sim, neste momento. principalmente com mulheres. Principalmente com mulheres. Já trabalhei com homens, ainda estou a trabalhar, mas acima de tudo o meu foco é mesmo as mulheres. Boa. Então, olha, vou começar por te pedir que te apresentes, que nos contes um bocadinho sobre ti, para quem não te conhece, para quem está a ouvir-te pela primeira vez, um bocadinho do teu percurso, como é que chegaste até aqui, como é que a tua vida passou a ser esta jornada sobre o Tantra, sobre a sexualidade, como é que isto aconteceu na tua vida? Então, como é que isto aconteceu?
Eu senti o chamamento, eu já estava numa fase da minha vida em que eu comecei a ouvir a minha intuição, que comecei a seguir o caminho do meu coração e acabei por ir fazer voluntariado para o Festival de Tantra aí em Portugal. E conheci um professor e fiquei fascinada com o workshop dele e mais uma vez fui atrás do meu coração e então fui para a Dinamarca, fui tirar um curso com ele, por acaso ele é mexicano, é o Anand Rudra. E fiquei fascinada principalmente com o poder da energia sexual, porque foi aí que eu percebi, através dos pranayamas, dos bandhas, que realmente tinha um poder muito transformador dentro de nós, porque a energia sexual é das energias mais poderosas do ser humano. E depois também perceber a potência do Tantra em desconstruir crenças limitantes que todos nós temos e com as quais nós somos educados. Então, como eu percebi que eu tinha algumas limitações e não sabia de onde elas vinham, limitações aqui, não é? Porque está tudo aqui na mente. Então, fascinei-me e pensei, ok, eu vou mesmo... consegues-me ouvir? Sim, sim, sim. E pensei, é mesmo para isto, eu vou mesmo mergulhar neste mundo e apaixonei-me por este mundo. Depois, quando percebi a transformação que isto trazia em mim, no meu ser, na minha forma de pensar, na minha forma de estar, na minha atitude e até nas minhas reações para com os outros, eu percebi, ok, isto se me transformou a mim desta forma, eu vou ter que partilhar isto com outras pessoas, porque outras pessoas também estão à procura do mesmo, certamente. Claro, se Então, tocou, aqui estou. tinha de tocar os outros também. Que bom, que mágico. Tu começaste na enfermagem, não é? A tua formação enquanto enfermeira, certo? Exato, exato. Eu trabalhava como enfermeira, foi o meu primeiro curso, primeiro porque entretanto já foram vários, só que não me identifiquei com, sabia que era trabalhar com pessoas e ajudar pessoas, que é a minha missão, mas vi na enfermagem algo bastante limitante de acordo com as minhas crenças. Então não fazia sentido algumas coisas da medicina moderna, na abordagem, por exemplo, à doença crónica, vamos dizer assim, outras coisas, mas para dar um exemplo, e para mim fazia sentido, antes que os sintomas chegassem, então qual é a raiz dos sintomas? Onde é que ele está a surgir? E isso é algo que o Tantra trabalha. Então eu estou a unir toda a aprendizagem que fiz a nível da Conhecimentos, não medicina é? moderna. Exatamente, Faz todo o exatamente. Para sentido além fazer de todas uma as... abordagem integrativa, não é? De tudo aquilo que tu sabes, todos os teus conhecimentos a serviço de quem te encontra, não é? Exatamente. E depois, antes de chegar ao Tantra, também fui estudando uma série de terapias holísticas, uma aqui, outra ali, fui pondo em prática, fui aplicando em mim, acima de tudo, e pronto. E aí começou essa minha jornada que veio parar agora ao Tantra, e o Tantra Olha, foi eu acho aquele que assim é mais... importante. Desculpa, estou a te interromper porque estamos com delay, então desculpa lá se falo por cima de ti, não Sim, é por sim. mal. É porque acho que já terminaste e afinal ainda não. Eu ia te dizer que eu sinto, enquanto professora de yoga também, e o Tantra é uma parte importante do yoga e dos estudos do yoga, mas eu sinto que ainda há muito preconceito, literalmente, associado àquilo que o Tantra significa. É óbvio que a maior parte das pessoas, eu diria que para 90% das pessoas, quando se fala de Tantra, as pessoas associam a sexo, mas Tantra não é isso. Conta-nos um bocadinho a Exato. tua experiência sobre o que é isto do Tantra, o que é que não é o Tantra, para as pessoas perceberem onde é que nós vamos buscar esta informação, onde é que nós vamos buscar este poder associado à sexualidade através do Tantra, mas não exclusivamente, ok? Que não é ou seja, que não é uma ligação direta. Tantra não é sexo. Conta-nos lá um bocadinho. Não. Exato. Então, existem diferentes escolas de Tantra que seguem diferentes linhagens, diferentes filosofias. O Tantra utiliza diferentes ferramentas e uma delas é a sexualidade sagrada. Então, aí vamos adentrar-nos na parte mais ligada à sexualidade. Porquê que há aqui grandes tabus e até mais interpretações? Porque há gente, como tudo em todo o mundo, há gente que se aproveita de determinado tema para anunciar ou trabalhar outras coisas. Então, e depois também existe uma das filosofias, que é das mais recentes, é o Neotantra. E o Neotantra está muito associado à sexualidade. Então,
associa-se Tantra, que é uma prática, uma filosofia ancestral com mais de 10 mil anos, a sexo. E às vezes pode ser o sexo lento, os multi-orgasmos, ou o sexo em grupo, e as pessoas têm esta visão limitada do Tantra, tal como eu tinha, antes de chegar ao Festival de Tantra. Uhum. Então é realmente limitante essa visão que as pessoas têm, e por isso também eu espalho muito essa mensagem de desmistificar o que é o Tantra, porque de facto, se as pessoas soubessem o potencial de transformação que mergulhar neste mundo nos traz, certamente que muitas iriam se interessar. Sabes o que eu sinto? É que existem diferentes práticas na tradição do yoga e existem mesmo descrições muito antigas de alguns rituais introdutórios associados à prática do yoga que estavam relacionados efetivamente com a sexualidade e com esta capacidade que nós temos de gerar e de criar energia através do sexo e de conter essa energia para aplicar noutras vertentes, até porque lá está um dos valores do yoga também passa pelo brahmacharya, não é? Ou seja, por esta contenção, esta, Exato. esta austeridade em relação à vida sexual, porque brahmacharya numa forma mais assim austera é direcionado para a vida sexual, mas nós sabemos que no ponto de vista prático, na nossa prática ocidental, não aplicamos dessa maneira, não é? Uma contenção geral em termos de vida. Mas eu ia te dizer que eu sinto que o yoga tem tantas ferramentas, é um mundo tão grande, não é? E o Tantra aponta para o corpo. O Tantra mostra-nos a direção do nosso corpo, do sentir do corpo, desta expressão daquilo que é o nosso corpo, não é? E é inegável Exato. que uma das nossas máximas expressões é a sexualidade, não é? Ou seja, nós somos seres sexuais e que nos expressamos também através da nossa sexualidade, que comunicamos através da nossa sexualidade. Sem Então eu dúvida. acho que é super importante nós desmascararmos aqui, desconstruirmos esta ideia que se tem, não é? Como tu disseste, porque ouve-se falar, ou porque há celebridades que praticam Tantra. Eu lembro-me na altura que acho que era o Sting, não é? Que era assim um dos mais falados. Exato. Praticava sexo lento e demorava horas. Então as pessoas vão associando a prática do Tantra a estas questões únicas e restritas e acaba por restringir muito o potencial que tem na vida de cada um, não é? Olha, e conta-me um Sem dúvida. bocadinho, como é que a sexualidade sagrada se expressa? O que é isto? Em que é que nós podemos aplicar na nossa vida prática? Ah, porque sexualidade sagrada não é viver só a nossa vida sexual. O que é que isto implica? Como é que se vive a nossa sexualidade de forma consciente? Quais são assim os pontos que tu consideras mais importantes para a nossa prática, digamos assim, para quem quer perceber o que é um bocadinho isto? Uhum. Então, acima de tudo, a sexualidade sagrada, ela vai pôr tudo o que é sagrado, é tudo aquilo que nós honramos, seja em nós próprios, seja no outro. Então, a maior parte das vezes, quando há interação sexual dita normal, não há uma presença, não há uma conexão real com o outro, a nível emocional, a nível energético. Não há esse intercâmbio de carinho em que um está focado no outro e vice-versa. Às vezes há pessoas que partem para um ato sexual de uma forma egoísta, que é, eu quero ter o meu prazer, ponto final. Eu não quero me conectar com o outro, nem a nível energético, nem a nível emocional. Eu quero simplesmente libertar o meu stress e as minhas frustrações. Pronto. O que é que a sexualidade sagrada vem trazer? Vem trazer, primeiro que tudo, termos a nossa consciência de em que estado é que eu estou a nível energético, como é que eu me sinto e que tipo de energia é que eu vou intercambiar com o outro. Se eu me sair com algumas expressões assim meio estranhas é porque o espanhol já está aqui a entrar em Claro, força. eu percebo. Não imaginas como te percebo. Eu vi 5 anos em Madrid, quando cheguei já falavam portunhol assim. Exato, exato. Então, também a perceber o que é que está a passar nos meus pensamentos que me está a ajudar a conectar com o outro ou que me está a bloquear a conexão com o outro. O que é que a minha mente, em que é que a minha mente me bloqueia do prazer que eu posso ter com o meu próprio corpo,
Ou seja, quando eu estou inteiramente na mente a pensar amanhã tenho que tratar deste assunto, eu não estou presente no meu corpo. Quando eu não estou presente no meu corpo, os meus cinco sentidos, para não estar a falar demais, não estão receptivos, não estão abertos. Então eu vou ter dificuldade em conectar-me com o meu prazer, porque vou estar preocupada com o que se está a passar lá fora e com o que não se está a passar aqui no momento presente. A nível emocional, como é que eu me estou a sentir? Consigo identificar as minhas emoções? Consigo transmitir ao outro as minhas emoções? Estou aberta a receber a emoção do outro? Estou aberta a comunicar de uma forma eficaz, de uma forma aberta, e posso ser autêntica na minha expressão com o outro? Posso, como é que eu me sinto, como é que eu me conecto também com o meu prazer, como é que eu me conecto com os meus sentidos. Ou seja, há aqui, e depois há várias práticas que a sexualidade vai utilizando, nomeadamente através da respiração, através de que eu posso equilibrar-me, primeiro que tudo, antes de me conectar com o outro, e posso fazer um scan ao meu corpo e preparar-me para que quando chega aquele momento eu esteja equilibrada, eu esteja com emoções positivas dentro de mim, porque afinal de contas, aquilo que se troca numa interação sexual não são só fluidos físicos, nós trocamos muita energia, os chakras da raiz cruzam-se, intercruzam-se um com o outro, e os nossos campos áuricos também se unem, há uma fusão. Então, se eu trago más emoções, se eu venho com stress, se eu venho cansada, se eu venho só focada em mim mesma e não no outro, então o que é que eu vou transmitir ao outro? Quantos de nós já não se sentiram vazios depois de uma relação sexual? Com vontade de chorar, com vontade de sair dali para fora, não é? Então tem muito a ver com isso e não tem necessariamente a ver com o amor romântico que eu nutro pela outra pessoa. Porque as práticas de sexualidade sagrada podem sim acontecer entre duas pessoas que não têm necessariamente um compromisso romântico entre elas, para o resto da vida ou o que for. Então, vem muito trazer esta autenticidade, esta presença, esta conexão mental, emocional, espiritual, física com o nosso corpo. Como é que eu me abro ao prazer? Como é que eu crio uma verdadeira intimidade com o outro? Porque criar intimidade com o outro não é ficar nu à frente dele ou dela. É abrir-me, é partilhar o meu ser com essa pessoa, é confiar. Então, é muito isto que traz a sexualidade sagrada, que traz e que ao mesmo tempo traz essa consciência, essa presença e essa conexão, acima de tudo, com o todo. É super bonito ouvir-te falar, porque na verdade eu sinto imenso isso. Eu sinto o ato sexual como uma partilha energética, não é? E nós ainda por cima vivemos num contexto social em que é tudo muito imediato, em que é tudo muito, lá está, muito centrado no eu, muito, muito egoico, não é? Eu sinto isso. Eu acho que é difícil para nós hoje, e não sei se vocês vão falando connosco também, quem está a assistir à live, se vocês sentem isso. Porque a sensação que eu tenho é quando às vezes falo sobre estas experiências, sobre esta questão, as pessoas não estão preparadas para perceber que ali se troca muito mais do que, como tu disseste, fluidos, não é? Há uma troca energética, há uma ligação com a outra pessoa e isso ultrapassa muito, como tu disseste, a relação, o tipo de relação que tens com essa pessoa. Pode ser uma relação imediata que faz cruzar duas almas, ou pode ser uma relação de anos que já não cruza nada, em que já não há troca de nada, não é? Portanto, isso não tem a ver com a antiguidade do relacionamento, nem com o padrão do relacionamento, se é casado, se não é. Isso são completamente, como é que eu ia dizer, são pormenores, não é? Não é isso que está em foco quando falamos de sexualidade sagrada. Falamos da entrega, falamos de como te conectas, sabes? E estava-te a ouvir falar e acho super giro, porque como tu sabes, eu não ia introduzir isto já, mas está-me a fazer sentido. Como tu sabes, eu estou grávida e fiz há pouco tempo uma live sobre a concepção consciente e sobre a fertilidade natural. E acho que isto se relaciona de tal forma com este tema também, sabes? Porque
gerar uma vida não é só, lá está, não é só trocar fluidos, percebes? E nós nem Exato. estamos ainda na concepção de que é só isto, então um homem ou uma mulher deitam-se numa cama e pronto, olha, ok. E não funciona só desta maneira, e sabes que todas estas experiências que eu tenho vivido com muitas mulheres que vou acompanhando também, e que depois desta partilha que eu fiz, se sentiram à vontade também para dizer e falar sobre a dificuldade que têm de engravidar e sobre os bloqueios que sentem. Há muitas, Uhum. muitas de nós que sentem este bloqueio a nível energético, ao nível do útero, ao nível do merecimento, do prazer, não é? Exato. E às vezes isso é o suficiente para que não aconteça, lá está, o gerar da vida. É o suficiente porque é muita coisa, não é? Nós sentirmos-nos vazias nesse aspecto e esta dificuldade em aceitarmos que o nosso corpo é também uma fonte de prazer e é também e nós merecemos esse prazer, porque depois isto extrapola para outras áreas, não é? Para outras áreas da nossa vida. Como é que tu fazes essa ponte? Ui, acho que te estou a perder. Ouviste-me? Estás aí, Alicia? Está super instável a ligação. A ver se conseguimos não Hum, cair. Estás Agora aí? houve aqui uma falha ou outra. Perguntaste-me como é que eu faço a ponte relativamente à gravidez e à conexão com a nossa energia sexual. Sim, não, estava-te a perguntar em particular como é que. Já, deixa eu ver se eu consigo montar a pergunta. Ahm, Estava-te a perguntar como é que tu fazes essa ponte, ou seja, como é que nós transcendemos estes bloqueios que também as mulheres vão sentindo, não só em relação à gravidez, mas esta capacidade de nós sentirmos que somos merecedoras de prazer, porque isto toca muitas outras Uhum. vidas muitas áreas da nossa vida para além da nossa sexualidade, não é? Então era isso que eu te estava a Sem perguntar, dúvida. como é que se faz a ponte deste tema da sexualidade sagrada e desta questão sobre o merecimento em particular? Como é que tu fazes a ponte para outras áreas da vida? E aqui estamos a falar em particular das mulheres, se houver homens por aí também manifestem-se, mas em particular das mulheres, porque estou a ligar com a gravidez e com a capacidade de gerar uma vida. Exato. Então, é assim, nós quando começamos a olhar, primeiro que tudo, para as crenças que estão enraizadas em nós, sempre que nós sentimos uma resistência em fazer algo, em aceitar algo ou em partir para algo, é porque há ali alguma crença que nós queremos, atenção, algo que nós queremos, mas algo nos impede e nós não percebemos porque é que não vamos adiante. Então é porque há aí alguma crença limitante. Onde é que vivem as crenças? As crenças vivem enraizadas tanto no inconsciente como no subconsciente. Quando nós trazemos essas crenças, vamos detalhe a detalhe observá-las e trazê-las ao consciente, isto é apenas uma das formas de trabalhar, é a forma que eu trabalho. Nós começamos a percebermos de como fomos formatadas a sentirmos não merecedoras, a sentirmos não suficientes, a sentirmos que não, sem valor, portanto, desvalorizadas. Nós somos as primeiras a sentirmos assim, porque assim fomos formatadas e nunca fizemos ou tivemos alguma experiência na nossa vida que nos desconstruísse estas crenças. Então, quando eu simplesmente me limito, eu não vou avançar. Então, é super importante que a mulher se permita observar a si mesma, fazer um mergulho interior em si mesma, permita-se falar e mergulhar nesses assuntos que muitas vezes são desconfortáveis. São aqueles assuntos que a gente põe por baixo do tapete, não é? A que nós não nos queremos confrontar, porque no momento em que eu me confronto, eu vejo o meu lado sombra, vamos dizer assim. Sim, Então o sim. Tantra trabalha muito tanto o equilíbrio, não só da energia masculina como da energia feminina, como também o equilíbrio entre o lado sombra e o lado luz. Quando eu tento esconder de mim mesma as coisas que eu não gosto em mim, ou que eu não admiro, ou que eu não estou orgulhosa, eu estou a pôr para baixo do tapete. Tudo aquilo que a gente põe para baixo do tapete vai acumulando energia, e energia estagnada. Então essa energia estagnada é como carregar uma mochila pesada, em que cada vez fica mais difícil de caminhar. Então, quando eu ganho essa coragem e essa vontade, por exemplo, eu quando parti para o Tantra, eu não sabia exatamente o que é que eu ia encontrar. Só que eu sabia, eu via ali um potencial tão grande e eu confiei.
Confiei acima de tudo no meu coração estava-me a chamar para algo que era importante para a minha transformação. Eu hoje não seria esta mulher, eu hoje não estaria aqui, por exemplo, eu hoje não estaria a fazer aquilo que faço se eu não tivesse mergulhado neste mundo, se eu não me tivesse permitido. E não há nada que nos garanta o que é que vai acontecer no futuro, mas o futuro não existe. O que existe é só o momento presente. Hoje. Então, Mas diz-me uma coisa, Alicia, quando tu iniciaste esta jornada, tu sentias-te de alguma maneira limitada? Havia alguma crença que tu tivesse? Ou seja, o que é que te fez acordar? Viveste alguma relação que te fez despertar isto? Era a tua relação contigo? O que é que te despertou no sentido de ir à procura do Tantra? Na verdade, não foste sentia à que procura, como né? mulher, Encontraste-o, não é? exato, eu nem sabia muito bem, eu candidatei-me como voluntária para aquele festival, nem sabia muito bem porquê, só sabia que havia um chamamento cá dentro. Mas como é que eu me sentia? Eu sentia-me uma mulher que não me sentia empoderada, achava sempre que tinha menos valor do que as outras mulheres e do que os homens. Não sabia porque é que, a nível da sexualidade, eu não era capaz de impor os meus limites de uma forma assertiva, comunicar abertamente com o outro, pedir aquilo que eu quero, aquilo que me enche a alma. Portanto, eu não sabia como fazer, eu sentia essas limitações, eu sabia que, portanto, eu já estava neste meu caminho de autoconhecimento, eu já tinha começado a viajar, mas havia algo que eu não conseguia palpar, mas que eu sentia como uma limitação. Então, foi aí que eu percebi, não, Tantra, depois aquele workshop que tive com esse meu professor foi assim, mind-blowing, totalmente, e eu percebi, ok, eu com ele vou aprender imenso e é agora. Porque a Olha, vida também é agora, não é? e achas que este processo chega de forma igual? E quando eu digo aqui igual, já disse, a pergunta não é muito assertiva, mas que os homens e as mulheres vivem este processo de forma idêntica, porque o que eu sinto é que há muito a fazer para desconstruir a ideia da masculinidade que foi sendo imposta ao longo dos anos, não é? Sabes que eu tenho um programa do Yoga, a Mulher e a Lua com a Cláudia, que este ano ainda não sabemos se vamos ter reedição ou não por causa da minha gravidez, mas neste programa nós falamos muito sobre o papel da mulher, não só no yoga, mas também na evolução, na história, e tomar consciência do papel que a mulher tinha como elemento sagrado, divino, como aquela que gera vida, que nutre, que trabalha a terra, que vive da conexão com a terra, que se alinha com os astros para viver uma vida alinhada, e perceber a distorção que foi sendo feita desse papel ao longo dos anos e ao mesmo tempo da masculinização que se foi criando, masculinização que na verdade nem é uma masculinização, é uma deturpação daquilo que é a masculinidade. É, Eu acho que exatamente. afastou muito o homem de hoje daquilo que é uma sexualidade sagrada, não é? Falamos do imediatismo, falamos do poder sobre, da subjugação, não é? E tudo isso até pode fazer sentido, o poder sobre a subjugação, tudo isso até pode fazer sentido dentro de um papel da sexualidade sagrada, mas sempre com um respeito assumido pela outra pessoa, não é? Eu sinto que os homens vivem isto de uma forma muito diferente de nós, ou seja, no nosso caso, mulheres, aquilo que eu sinto é que há uma necessidade grande de empoderamento, de este é o meu corpo, eu pertenço aqui, isto é a minha casa, eu tenho direito a esta casa, eu tenho direito a manifestar-me através desta casa e deste corpo, eu tenho direito a merecer, lá está, a totalidade disto com que me apresento ao mundo, não é? Enquanto que nos homens eu vejo um regresso a casa diferente. Eu posso estar enganada, estou-te a dizer aqui a minha percepção, mas aquilo que eu sinto é que há uma necessidade grande de voltarmos a ser vulneráveis, não é? De nos libertarmos Era desse aí. do controlo, não, eu sou assim, sou machão e não sei o que, sabes? Como é que tu sentes isso? Diz-me lá, porque esta é a minha visão que estou de fora, que não trabalho com isto, mas daquilo tudo que leio e que estudo é um bocadinho, e que observo, é um bocadinho essa a percepção que eu vou tendo. Sem dúvida. E estás no caminho certo quando pensas dessa forma. O que é que eu vejo assim, acima de tudo, de diferença? Então, a mulher tendencialmente tem muito baixa, ou tem tendencialmente baixa autoestima, pouco amor próprio, pouca autoimagem, ou baixa autoimagem,
pouca segurança em si mesma, pouca autoconfiança. E então ela precisa de empoderar-se, ela precisa reconhecer ou recordar o seu poder como mulher. Então, o homem é mais portanto, e também tem as crenças para desconstruir nesse sentido. Claro, claro. O homem tem as crenças que foram enraizadas ou imprimidas pelo patriarcado, em que tem que se comportar de determinada forma para ser considerado, para ser visto como um homem pelos outros homens, pelos seus pares. Então, o que é que a mulher, sim, está mais aberta a vulnerabilizar-se pela posição em que nós fomos educadas. No entanto, até recentemente, portanto, vamos dizer, se calhar nos últimos 20 ou 30 anos, a mulher teve que, de alguma forma, ir buscar energia masculina para a sua inserção no mercado de trabalho. Então, a própria mulher também se masculinizou na sua energia, não na forma como se veste, necessariamente. Então, ela própria assumiu o controle, assumiu a posição de poder, a estrutura, o rigor, e depois acaba por se esquecer e levar isso para a cama, não é? Para o momento de conexão com o outro, e então não vai resultar, não é? Se vai sequer conectar com o seu prazer. O homem precisa de se perdoar de alguma forma a si mesmo, e também permitir-se vulnerabilizar. Então, entrar nesse espaço de vulnerabilidade por parte do homem e assumir que ele pode chorar sem ser considerado um menino, não é? Ou uma menina, como muitas vezes se ouve nos tais comentários. Essa é a grande conquista do homem. É ele poder ser autêntico na sua expressão, e se ele quiser abraçar, se ele quiser dar carinhos, se ele quiser chorar, se ele quiser brincar de uma forma mais juvenil, não ser criticado nem ser julgado pelos outros e até mesmo pelas mulheres, porque há mulheres, como nós também fomos criadas com, que julgam um homem que tem um lado feminino mais desenvolvido. E não estou a falar de pessoas homossexuais, estou a falar de pessoas heterossexuais. Às vezes nem é um lado feminino mais desenvolvido, às vezes basta ser um lado feminino mais equilibrado, porque o problema é o desequilíbrio em que estamos, não é? Ou seja, estamos nos picos da masculinidade e esquecemos-nos completamente que existe outro lado. E lá está, e nós tendencialmente a mesma coisa, nós tentamos, não é? Por tudo, para nos encaixarmos naquilo que nos era pedido, esta masculinização também, não é? E este afastamento do nosso papel de mulher, que não tem que ser nada um papel frágil, nem as mulheres que não se identificam têm que uivar à lua, nem nada disso, ou seja, não tem que haver aqui padrões, mas efetivamente todos nós temos um lado masculino e um lado feminino, e é deste equilíbrio, não é, que surge também o nosso equilíbrio interno, não é? E isso a nível da sexualidade e de todos os outros aspectos da nossa vida. Concordo tanto contigo mesmo. Na verdade é isso, ou seja, tu falas de uma vulnerabilização de ambos os lados, mas por motivos completamente diferentes, não é? Nós aceitarmos o nosso lado feminino, abraçarmos o nosso lado feminino. Olha, eu vou-te contar e orgulharmos dele. Exato, e orgulharmos dele. Eu vou-te contar uma experiência que eu tive o ano passado, e que eu na altura, senti que foi assim, super reveladora sobre o momento. Eu estava numa fase assim, bem desconectada, mas eu tinha consciência disso, já não dá para não ter. Ou seja, enquanto trabalhadora de mim própria, sobre mim própria, eu sei perfeitamente quando estou numa fase de desconexão e não dá para fechar os olhos e fingir, não, está tudo bem, não dá. E uma amiga minha que por acaso andava por aí, a minha Carlinha, convidou-me para irmos fazer uma aula de biodança. E eu ainda não tinha feito. E na verdade era uma aula assim, em todo um tema super interessante, era dança com as lobas, portanto era assim, estava muito giro. E quando chegámos, fomos sujeitas a um ritual, a uma defumação, pintaram-nos a cara. Então houve toda ali uma preparação, sabes, criámos ali um ambiente super, foi na Biovila, foi assim brutal. E eu lembro-me que passámos a tarde toda a dançar, sabes, tipo assim uns ritmos africanos muito fortes, batia mesmo aqui dentro. E eu às tantas já nem me lembrava quem eu era, como é que eu me chamava, eu só dançava, sabes, só libertava. Eu sei que quando saí dali, eu tive consciência que aquela desconexão que eu sentia tinha acabado, eu tinha me enraizado de uma maneira, eu tinha aceitado o meu corpo, eu tinha sentido o meu corpo, eu tinha manifestado o meu corpo, eu não queria saber quem é que estava a olhar, quem é que estava a ver, se estavam a julgar, se não estavam. Houve ali um reset completo.
E eu saí dali e disse tipo, eu não sei o que é que acabou de acontecer, mas isto é espetacular. E os meses seguintes, aquilo funcionou como um boost, sabes, energético super grande para os meses seguintes. E achei que foi a primeira vez que eu tive consciência de como estas práticas mexem com o nosso chakra da raiz, com o nosso chakra sexual, porque dançar é toda esta experiência, não é, de conexão também. E isto tudo, porque é que eu estou a partilhar contigo? Porque eu gostava que tu falasses um bocadinho das técnicas que usas. Eu não sei se lá está, se dançar e movimentar. Imagino que sim, que o movimento do corpo faça parte Uhum. das técnicas que utilizas, porque é esta conexão, não há como nos conectarmos com o corpo sem ser através do movimento, não é? Quer dizer, haverá, mas é uma das mais fortes. Conta-nos um bocadinho o que é que tu utilizas e vou já deixar-te aqui outra Uhum. pergunta que alguém colocou, que é como se vulnerabilizam no relacionamento. Como é que as pessoas se vulnerabilizam? Que é difícil. Vulnerabiliza. No relacionamento, sim. Então, primeiras técnicas. Sim. Eu utilizo porque eu faço uma compilação de tudo o que eu aprendi até o dia de hoje na minha vida. Uhum. Então, desde a enfermagem, terapias holísticas, com tudo do Tantra. Então, para já trabalho muito a nível da consciência, e trago várias informações, desde como é que funciona o nosso sistema energético da medicina tradicional chinesa, como é que funciona. Trago assim vários temas, física quântica, taoísmo, tantra, a medicina alopática, a própria medicina moderna, técnicas, técnicas de limpezas de chakras, técnicas respiratórias, certamente bandas e pranayamas, tanto que Uhum. vocês no yoga conhecem, não é? Uhum. Trago dança, sim, porque nós, para conseguirmos equilibrar o nosso chakra sexual, ele não está separado dos outros, não é? Então nós Claro que temos que sim. trabalhar enraizamento, nós temos que trabalhar o poder pessoal do plexo solar, temos que trabalhar a relação e a conexão e a abertura com o outro, temos que trabalhar a nossa comunicação, temos que trabalhar a nossa intuição e a nossa conexão com o além, não Divino. é? De Uhum. alguma forma. Exato, então sim, trago bastante e para as práticas de dança, sem dúvida, fazem parte, porque nós não estamos habituados, ou não estamos muito habituados, isto agora, Mudou nós aqui. estamos muito habituados, exato, a mover as nossas ancas. Temos algumas danças, mas não é o mais típico de Portugal. Vamos dizer aqui, os latinos, não é? Os Uhum. brasileiros com o samba, mexem muito mais as ancas. Então o que é que acontece? Como o nosso chakra sexual é o chakra que está é com o elemento água, portanto é responsável pelo elemento água, é aí que ficam acumuladas as nossas emoções, porque nós quando temos um acumular emocional, o que é que acontece? Sai água, não é? Uhum. Então, o que é que acontece? Há muitas emoções que ficam estagnadas, principalmente em nós mulheres, no nosso útero, não é à toa que existem mulheres com imensos miomas e pólipos e outras coisas, problemas a nível uterino. Então nós temos que fazer mover tudo o que está ali estagnado energeticamente. O que nós fazemos é fazer mover tudo isso e não só trazer à consciência. Isto agora está a portar-se mal, aquilo. Pronto. E então, sim, faço muita dança e aliás, o workshop que eu fiz quando nós nos conhecemos Ah, no Festival de Yoga traz muito disso, desse movimento a nível pélvico e como é que isso influencia e como é que nós podemos libertar e dar movimento e dar fluidez ao chakra sexual. Outra das coisas é o autotoque amoroso, que é, vamos então conectar-nos com o nosso corpo e vamos explorar os diferentes tipos de orgasmos internos e externos que podemos ter. Porque uhum. quando nós estamos a cultivar orgasmos e a sentir orgasmos, nós estamos não só a trabalhar com as 4 hormonas principais do prazer, a endorfina, a serotonina, a oxitocina e a dopamina, Uhum. mas também estamos a trabalhar com o útero, com as contrações uterinas, porque os orgasmos provocam contrações Sim. uterinas, especialmente se forem orgasmos internos. Então, o útero, muitas vezes nós temos muitas dores,
às vezes na relação sexual, às vezes até no parto, agora estavas a dizer Uhum. da gravidez, porque o útero está frio, o útero está rígido, o útero não é trabalhado, o útero é quase um órgão que é ignorado. E é um músculo, o útero é um músculo, tal como o músculo do braço que eu tenho. Uhum. Então, quando eu não trabalho o músculo atrofia. E eu não consigo controlá-lo, eu não consigo um bom aporte sanguíneo quando trabalho, eu não consigo ter uma gestão eficaz desse músculo. Não é? Mas quando eu trabalho esse músculo, tudo se transforma. Então eu consigo sacudir, entre aspas, libertar nessas contrações, nessas palpitações, tudo o que são as emoções estagnadas, tudo o que são, tudo o que está aí acumulado, até mesmo ter orgasmos, diminui as dores da menstruação, facilita o trabalho de parto, por exemplo. Uhum. Sim, Então uhum. é super importante todo esse trabalho e toda essa atenção e foco, direcionar a nossa energia para realmente sanar a relação que nós temos com a nossa própria sexualidade, sem nos sentirmos culpadas, com medo ou com vergonha. Sim, a questão do autoprazer abre aqui toda uma outra página, não é? Porque se o autoprazer no homem é uma coisa super falada e toda a gente assume que é uma coisa natural, falar de autoprazer na mulher já é quase uma coisa tabu, não é? O que uma mulher tocar-se, uma mulher descobrir-se, uma mulher sentir-se, não é? Então isso é mais uma das crenças também que tem que ser desconstruídas através da sexualidade consciente, não é? Desta possibilidade de podermos tocar-nos, não é? E está tudo bem com isso e conhecermos, não é? Um, fizeram-nos há pouco a questão de como é que uma pessoa se coloca num ponto de vista vulnerável numa relação dos dois lados. Exato. Primeiro que tudo, temos que trabalhar a nossa capacidade de sermos verdadeiros e autênticos connosco mesmos. Eu consigo admitir para mim mesma que eu não estive correto nesta atitude, que eu julguei previamente, que eu não estou a admitir para com o outro ou para comigo. Então, primeiro que tudo é esse trabalho de autenticidade comigo mesma. Quando eu estou capaz e sou capaz de admitir para mim mesma que há coisas que eu tenho que trabalhar em mim, então eu vulnerabilizo-me perante mim mesma. No momento em que eu me vulnerabilizo perante mim mesma, eu posso me vulnerabilizar perante o outro. Esse é o princípio da vulnerabilidade, quando se trabalha a vulnerabilidade. Concordo plenamente contigo. Quando estás inteiro, quando estás no teu todo, não é? Não há como não estar vulnerável. O problema é que grande parte das relações com as quais nós nos cruzamos no dia a dia, as pessoas vestem capas, as pessoas vestem demasiada roupa, diria eu. Eu costumo dizer, se eu estou num espaço onde eu chego e não posso tirar a minha roupa, então eu visto-me e venho-me embora. Porque para estar eu estou nua, eu quero estar em totalidade, não é? Eu ouvi esta frase muito jovem e para mim fez tanto sentido esta perspectiva de estares despido perante o outro, não é? Ou seja, só quando tu realmente estás despido perante o outro, e isto funciona em todos os aspectos da nossa vida, não só na relação sexual, mas obviamente que aqui ganha uma outra dimensão, então não vale a pena estar. Não és tu, és só uma capa, és só um papel que estás a desempenhar, não é? Tal e E qual, isso tal e impede-te de qual. estar vulnerável, porque estás a defender uma imagem, há algo a manter, não é? Então, quando nós nos Exato. despedimos disso tudo e nos permitimos apenas ser e não estamos preocupados, lá está, com o julgamento externo, não é? Como eu te acabava de descrever, não é? Se me dissesses, olha, agora vais-te pôr ali 2 horas ou 3 à frente daquelas pessoas e vais dançar. Eu se calhar dizia, tu és maluca, não vou fazer isso, não é? Ai, porque tenho vergonha. Mas a verdade é que todo o ambiente que foi gerado era de que os outros não estavam nem aí para mim, porque é que eu haveria de estar preocupada com aquilo que eles iam pensar de mim, não é? Então acaba por se criar um ambiente em que tu podes efetivamente estar vulnerável. E isso, aplicado às relações, é o máximo, não é? Disseste aí um detalhe de tirar a roupa. Nós usamos muita roupa. Então, da mesma forma que nós chegamos a casa, tiramos a roupa da rua e vestimos um pijama ou uma roupa mais confortável, é isso que nós temos que aprender a fazer no nosso mundo emocional e Numa depois com relação. o outro, Sim. numa relação, que é eu partilho o dia a dia com o outro. Se eu me juntei com o outro, então eu não tenho que estar a fazer que sou corajosa e que não tenho fragilidades. Não, esse é o momento de abrir-nos. É para Claro. isso que as pessoas se juntam, é para poderem ser verdadeiramente autênticas consigo mesmas e
partilharem-se e apoiarem-se nesse amor, nessa partilha, nessa relação. Gosto dessa analogia de estar de pijama, gosto mesmo, é uma boa forma de ver a coisa. Estar de pijama com alguém é uma boa cena. Olha, estava aqui a Sofia a te perguntar, como estávamos a falar há bocado da questão do útero estar rígido, quando não trabalhamos a zona das ancas e toda a parte dos chakras, a Sofia perguntava se pode estar relacionado com as dores menstruais também. Eu diria que sim, mas diz-me lá. Sim, sim. Sim, eu penso que referi há bocadinho, ou seja, as dores menstruais podem existir por vários motivos. Claro. Eu, por exemplo, já fiz o meu autodiagnóstico quando é que me parecem as dores menstruais e, acima de tudo, tem muito a ver com a forma como eu vivi esse mês, esse ciclo menstrual, como é que eu processei as minhas emoções, tive discussão com o outro, consegui resolver esses conflitos, qual foi a intensidade, andei preocupada, super estressada, ou andei calma, equilibrada e a respeitar o meu ritmo. Então, tem muito a ver com isso e sim, os orgasmos, portanto, fazer algo que leve a que o útero contraia-se de uma forma saudável, como por exemplo ter orgasmos, ajuda sim a reduzir as dores menstruais, assim como ter, seja os orgasmos sozinha, seja com algum parceiro ou parceira. Uhum, uhum. Ia dizer também em relação a isto que foi uma ferramenta que para mim fez muito sentido e que eu passei a utilizar no meu trabalho, lá está tanto no Yoga à Mulher e a Lua como na agenda para o despertar, que tenho aqui, que é a minha, que foi o sítio onde eu fiz as nossas cábulas de hoje. É a mandala lunar. Acho que a mandala lunar serve precisamente para nós conseguirmos reconhecer também esse padrão, sabes, Alicia? Porque eu só comecei a perceber os meses em que tinha mais dificuldade, em que tinha que gerir melhor as minhas dores menstruais. Eu não tenho muitas dores menstruais, sempre tive um ciclo super regular, sempre fui assim tipo relógiozinho, mas os primeiros dias, há meses em que me custam muito mais do que outros. Então, com a análise da vossa mandala lunar, vocês conseguem ter essa consciência, vocês vão escrevendo o vosso diário de como é que se sentem, tanto fisicamente como emocional, como do ponto de vista mental, se estão mais cansadas, mais energéticas, e então vocês podem fazê-lo. Deixa-me só ver que recebemos aqui algumas perguntas de rajada. Sim, para mim também é assim, meses cansativos e desafiantes deixam-me com mais dores, diz a Carla. Tenho muitas dores na ovulação, é normal? Já vamos responder. Existe a mandala lunar em Portugal? Então, olha, respondo já aqui à Marisa. Não te esqueças da pergunta da Isabel. Então, Marisa, existe a mandala lunar em vários formatos. Podes imprimi-la, existe na net, basta descarregar. Se tiveres a agenda para o despertar, temos uma por mês que nós colocamos na agenda, mas basicamente a mandala lunar é criares um diagrama, um círculo, onde tu, ou até não, ou tu podes criar a tua mandala lunar sendo só tomando notas. Mandaste vir do Brasil porque há uma agenda mesmo da mandala lunar. Mas não tem que ser essa agenda em particular, está bem, Marisa? Pode ser tomar simplesmente nota de como é que tu te sentes ao longo do teu ciclo menstrual ou ao longo do ciclo da lua, que também pode ser uma boa referência. Deixem-me lá ver aqui. Recebi hoje na minha primeira lua interna do ano. Ok. Então bora lá responder à Isabel. Tenho muitas dores na ovulação, é normal? Então, é assim, a ovulação normalmente não está tão conhecida como provocar tantas dores como a menstruação. Então, a primeira resposta seria um não. No entanto, cada mulher é única. Então, o que é que eu posso dizer aqui? Se calhar é importante que, agora não me recordo do nome, mas que a pessoa que perguntou, a Isabel, consiga, primeiro que tudo, ir ao ginecologista, perceber se existe algum problema físico que justifique uma dor na ovulação. Que isso é sempre aquilo que eu aconselho. Primeiro vamos fazer então o diagnóstico segundo a medicina moderna para eliminar causas, não é? Então, se não houver nada, então sim, começar então a mergulhar. Porquê? Porque a doença física é o resultado da acumulação de coisas a nível mental, emocional e energética. Então, se já está manifestado fisicamente, já está numa fase, vamos chamar, avançada. Então, primeiro há que diagnosticar isso e depois, se não, ir começar a perceber o que é que acontece ao longo do mês, como é que a pessoa se sente a nível emocional, como é que está o seu nível energético, e eventualmente procurar, isso seria o que faria, alguma profissional de medicina tradicional chinesa, por exemplo, e, por exemplo, a rapariga que fez contigo a live da fertilidade consciente certamente será especialista mais do que eu em responder esta pergunta.
Então, isso seria, primeiro que tudo, esse o meu percurso, de perceber qual é a origem da dor. Sim. Eu, por exemplo, consigo dizer agora não, porque não estou a ovular, porque estou em gestação, mas eu conseguia dizer também, sempre que estava a ovular, eu tinha sempre sintomas, não era dor necessariamente, mas eu sentia ali umas pontadazinhas no meu ovário e tal. Também fui fazer despiste, diagnóstico, estava tudo bem, era só mesmo uma questão hormonal de eu perceber, eu estar consciente daquele momento. Também, como fazia o seguimento do ciclo, era mais fácil eu perceber que naquela altura eu estava a ovular. Portanto, em relação às pessoas que te podem ajudar, Isabel, a Patrícia Lemos, do Círculo Perfeito, a Bárbara e o Belo, tanto uma como outra, trabalham com o método de fertilidade natural, portanto, percebermos como é que o nosso corpo funciona nesse aspecto, e não implica que estejas a tentar engravidar, atenção, ninguém, o método de fertilidade natural é nós sabermos como é que funciona o nosso corpo, em que momento do ciclo estamos férteis, quando é que não estamos, seja para engravidar, seja para não engravidar, seja por autoconhecimento. Portanto, há vários motivos que nos podem levar a fazer esse autoestudo, está bem? Alicia, queria-te pedir então que nos contasses, dito isto, estou a aprender imenso contigo, queria que nos contasses o que é que estás a fazer neste momento, que possas dar respostas eventualmente a alguém que esteja aqui a ouvir-nos. Eu sei que tens um programa, não é? Que lançaste agora um programa e vais dar-lo a partir daí do México? Vais estar aí? Sim, vou. Oh, Estou à procura agora neste momento de um espaço com internet infalível, que é importante. boa. E vou fazer sim um programa online de 4 meses, com sessões semanais, em grupo, para mulheres, exclusivo. É um programa de transformação e de empoderamento de mulheres, onde as coisas vamos aprendendo em prática, onde passamos por todos estes tópicos, alguns deles vamos falando aqui ao longo do caminho, e é realmente, portanto, eu não gosto de chamar curso, porque não é algo que é para aprender e pôr na prateleira, não, é para pôr em prática no dia de hoje. Então, é isso, é um programa de empoderamento, trabalha-se autoestima, trabalha-se amor próprio, trabalha-se autoconfiança, trabalha-se a própria autoimagem e lá está, como estamos a trabalhar com a nossa energia sexual, e a nossa energia sexual é o motivo pelo qual nós todos aqui estamos, o ser humano, nós vamos tocar em pontos muito, muito profundos que vão ter um impacto grande depois em toda a nossa vida e não só quando eu estou na intimidade com o outro. Claro. Então, porque é isto que aconteceu comigo, que continua a acontecer e então é verdadeiramente empoderante. Até a nível profissional, há pessoas que se lançam para os seus projetos, profissionais. Então é isso que eu estou a fazer. Vou começar em fevereiro e, portanto, ainda tenho aqui algumas vagas. É exclusivo, é só para 10 mulheres, porque é para mantermos o círculo pequeno e para poder pôr energia em cada uma delas. Então, estão convidadas, quem sentir o chamamento, visita a minha página. Eu tenho também alguns grupos no Facebook, um grupo de mulheres empoderadas em Portugal, Tantra e Sexualidade Consciente, e depois outro para poder incluir homens, relações conscientes, Tantra e Sexualidade Sagrada, em Portugal. Pronto. Que podem também aderir e lá vão aprender também imenso. Eu também vou lá partilhando artigos muito interessantes. Muito bom. Diz-me só como é que se chama o programa, que eu já não me lembro, que eu estive a ler e O programa chama-se Despertar da Deusa Tântrica. Muito bom. Gostei bastante do nome, gostei mesmo bastante. Muito bom. Olha, Alicia, foi brutal, adorei falarmos sobre este tema. Este tema já estava aqui na minha calha há muito tempo e quando te conheci foi assim perfeito. Na verdade, quero muito continuar a aprender contigo. Não sei se vai ser através deste programa, porque possivelmente já vai calhar em altura em que eu já não vou estar apta, porque vou Exato. entretanto, mas quero muito continuar a aprender contigo. É mesmo uma área que eu gosto muito, porque acho efetivamente que toca que abre portas muito profundas para toda a nossa vida, toda a questão do merecimento, da abundância, tudo isso que podemos trabalhar através do despertar da nossa sexualidade é mesmo muito bom. Deixa-me só responder aqui a alguém que dizia: chegou hoje a tua agenda, boa, ainda bem. Fico contente, espero que gostes. E era isso, Alice. Olha, muito obrigada por partilharmos este bocadinho.
Já sabem que se quiserem conhecer o trabalho da Alicia, passem na página dela. Ela vai ficar marcada também agora na descrição da nossa live, se estiveres a ver a live depois a posteriori. E um grande beijinho, aproveita cada momento desse espaço maravilhoso onde estás. Vai dando notícias desse lado do Sim, mundo. Muito vou obrigada sim, por tudo, foi senhora. incrível. E grata também a ti por esta oportunidade. É sempre um prazer estar a falar destas coisas. Para mim, acho que se nota, sou apaixonada completamente Sim, por isto. nota-se E mesmo. é um prazer falar sobre isto e trazer esta consciência às pessoas que se calhar não estavam tão despertas para isso. E para mim isso é já ajudar a elevar a frequência energética do planeta, das pessoas, da humanidade, trazer mais amor acima de tudo. Sem dúvida, sem dúvida. É Muito isso. obrigada só por fim a todas as pessoas que estiveram connosco, a todas as pessoas que vão estar depois. Obrigada. Uma boa noite, uma boa tarde para ti. Aproveita o resto do dia. Obrigada. Obrigada, Obrigada, um Filipe. grande beijinho. Beijinhos. Até a próxima. Até à Beijinho. próxima.